Olá, sou Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga e nesse direcionamento de entrar no mundo jovem do filho, do seu diamante, quero falar de maneira pontual com você sobre foque na solução. O filho jovem, principalmente os meninos, adolescentes, se irritam demais com uma mãe ou um pai que ficam inúmeras vezes falando toda vez, repetindo, falando dos comportamentos errados, aquilo que foi feito de maneira ruim. Fala 1000 vezes, 2000 vezes e o filho vai ficando cada vez mais irritado. As meninas também se irritam, mas as meninas meio que, tá bom, mãe, deixa pra lá. E quase que meio que deleta um pouco o que a mãe fala. Mas os meninos, principalmente, se tornam mais irritados, ficam mais nervosos por condição de sua racionalidade. Eles têm aí uma questão de não ficar ouvindo as mesmas coisas várias vezes. Isso irrita os meninos. As meninas, pela condição feminina própria de ser, já são mais falantes, falam mais vezes a mesma coisa, muitas vezes inclusive. Então esse repertório de falar muitas vezes já faz parte do mundo delas. Mas dos meninos não, eles se irritam. Então é muito importante focar na solução. Por isso o título desse vídeo é Foque na Solução. A mãe ou o pai deve falar talvez uma ou duas vezes, se for necessário, conveniente, coerente com o contexto em si, falando de algo que precisa ser corrigido, mas já falando da solução, do comportamento correto, positivo, daquilo que é esperado. Então você deve corrigir seu filho não falando do erro, mas sim já falando daquilo que ele deveria fazer, ou falar, ou agir, ou qual conduta é a mais adequada, a mais saudável, aquela que é esperada. Quando você tem essa comunicação, esse diálogo no direcionamento da solução e não do problema, você já está numa prática educativa onde você ensina o comportamento que deve existir e permanecer na vida do filho. Você vai falar uma ou duas vezes, os meninos não vão ficar tão irritados, vão ter uma assimilação mais prontamente, as meninas também, e as situações nesse governo educativo de pai e mãe, nessa autoridade, acabam tendo resultados muito mais satisfatórios. Elimina-se as irritações nesse ambiente, nesse lar. E o seu relacionamento de mãe, de pai com seu filho ou sua filha acaba ficando numa sintonia muito mais tranquila, muito mais agradável ouvir você falando daquilo que precisa ser corrigido, porém não exaltando pontos negativos, e sim os positivos, porque quem vai permanecer no comportamento, na vida do filho, devem ser os pontos positivos. Então nós devemos falar muito mais vezes, isso quando for conveniente, falar várias vezes, quando for conveniente, sobre aquilo que deve permanecer e não sobre aquilo que deve deixar de existir, ficar eliminado da vida do filho. Então, por exemplo, você tem um filho que toda vez que chega da escola, passa direto e deixa a mochila, sapato, blusa de frio jogada lá pelo sofá da sala. E isso não é conveniente, toda vez a sua sala fica desarrumada. Ao invés de ficar falando que ele só deixa as coisas dele na sala bagunçada, que ele desorganiza, deixa tudo fora do lugar, você deve falar num outro formato. Filho, você deve deixar suas coisas lá no seu quarto, já passa direto na sala e leva sua mochila lá naquele cantinho lá do seu guarda-roupa, os seus sapatos já coloca também naquele canto. Fica muito mais organizada a nossa casa. Se toda vez que você passar e você já fizer isso, rapidinho a casa fica arrumada. Então, por favor, vai pegar suas coisas e colocar onde eu estou falando. Sempre a solução. Você sempre deve dizer daquilo que deve ser feito. Então, exalte a solução e elimine as palavras daquilo que está necessário ser eliminado nas práticas do dia a dia do seu filho. Logicamente que em algum momento, se você percebe que fica muito repetitivo aquela ação errada que você quer que o filho corrija, você para tudo e vai falar com o seu filho. Olha aqui, eu já falei com você várias vezes a maneira que eu quero que você organize suas coisas.
você precisa parar de deixar as coisas na sala. Por quê? Porque você desorganiza, fica fora do lugar, depois você procura o seu material, não encontra. A gente quer sentar no sofá, a mochila está lá atrapalhando, a gente está passando pela sala, a gente tropeça no seu sapato, então não fica legal isso, a gente pisa lá em cima do seu sapato, isso não é legal. Então o correto é você já colocar no lugar certo. Às vezes é necessário esse testão com o filho, sim, uma única vez, no momento em que você vai realmente dar sentido, significado, para que ele compreenda que não é só uma frescura de mãe ou de pai que não quer que as coisas fiquem fora do lugar, porque a casa também é do filho, ele pode deixar as coisas dele onde ele quiser, porque a casa também é dele, porém não é quando e onde ele quiser, não é bem assim, ele até poderia, mas por uma coerência, uma conveniência, uma boa educação, respeito para com todos, a casa precisa ter uma organização, uma harmonia. Então, cada coisa deverá ficar no seu devido lugar. Quando o filho entende isso, compreende, assimila, isso realmente tem um sentido para ele, ele passará a fazer aquilo que é o correto, a solução. E no dia a dia, se isso repete, você foca na solução, fala do que é positivo e elimina as palavras sobre os comportamentos negativos. Esse assunto é muito interessante para você compartilhar com outros pais, outras mães que têm filhos jovens e que ficam de cabelo branco por conta dessa má organização ou dessa forma de deixar as coisas espalhadas por aí. Então compartilhe esse vídeo com o maior número de pais e mães que têm filhos jovens, filhos que precisam aprender a solução e eliminar aquilo que está errado. Então não esquece de se inscrever nos meus canais, Instagram, Facebook e YouTube, porque toda terça, quinta e sábado sempre trago aqui para você um assunto mais pontual como o de hoje. Não esquece que seu filho é um diamante e você, pai e mãe, é o diamante que lapida diamante.